Mas vamos dar sequência aqui tratando de um assunto do qual a gente falou ontem. O governo está reavaliando a decisão de ter Carlos Decotelli como ministro da Educação. A posse estava marcada exatamente para hoje, terça-feira, lá no Palácio do Planalto, mas foi suspensa após universidades desmentirem dados que ele colocou no currículo. Em mensagem no Facebook ontem, o presidente Jair Bolsonaro escreveu o seguinte, ó: desde quando anunciei o nome do professor Decotelli para o Ministério da Educação, só recebi mensagens de trabalho e honradez. Por inadequações curriculares, ele vem enfrentando todas as formas de deslegitimação para o Ministério. O senhor Decotelli não pretende ser um problema para a sua pasta, bem como está ciente de seu equívoco. Todos aqueles que conviveram com ele comprovam sua capacidade para construir uma educação inclusiva e de oportunidades para todos. Vamos então a Brasília ouvir do Zé Maria Trindade. Zé, essa nomeação subiu no telhado ou não? Olha, inicialmente sim. O que aconteceu foi que essa indicação agradou a todos, líderes do Congresso Nacional, a comunidade acadêmica, e os aliados do presidente Jair Bolsonaro se aproveitaram disso e publicaram ali, critiquem agora esse currículo, esfregaram ali na cara dos adversários exatamente esse currículo extenso e bom do indicado para o Ministério da Educação. E aí depois veio a decepção, caindo um a um os pontos colocados ali no currículo. Enquanto não assumia uma posição importante assim, não tinha problema, mas aí começaram os problemas. Isso mostra claramente que o presidente Jair Bolsonaro tinha razão quando, naquela reunião fechada, esbravejava, dava tapa na mesa, dizendo que ele não tinha um sistema de comunicação da Presidência da República eficiente e que se informava através do grupo de WhatsApp. Olha, fica muito evidente que a ABIN falhou, o Gabinete de Segurança Institucional deixou o presidente assinar uma indicação para o Ministério da Educação sem um pente fino. Se a ABIN não descobriu ali o que estava escrito no currículo, fica muito problemático dizer o que não estava escrito, ou seja, o que pode ter acontecido. O presidente Jair Bolsonaro se sentiu muito confortável com esta indicação. Um negro na esplanada, e ele não chega por isso, mas pelo currículo. E também um representante da Marinha, ele é oficial da Reserva da Marinha. Há divergências ali, todo mundo diz que tem muito militar, mas o pessoal da Marinha e da Aeronáutica diz o seguinte: o presidente só tem olhos para o Exército. É verdade. Isso resolveria em parte o problema, tem um farda branca na esplanada dos ministérios. É por isso que o presidente insiste. E olha, Decotelli já está trabalhando, já está despachando e já está formando equipe. E o presidente Jair Bolsonaro até agora diz que é o nome. Mas há dúvidas. Ele será chamado para ir ao Congresso Nacional. Muito bem, Joel Pinheiro da Fonseca, o senhor como 39º presidente da República Federativa Brasileira, o senhor mantém Decotelli ou tira Decotelli depois dessa? Olha, inicialmente a minha escolha seria por manter, quando surgiu a primeira informação ali do doutorado, porque não é a primeira vez que acontece, né? A gente já viu isso com outros, a gente sabe que o currículo falso, com alguma coisa falsa, é comum no Brasil. A pessoa até foi para o doutorado, mas não completou, não apresentou a tese, não defendeu e coloca ali no currículo. É uma mentira, é condenável, mas infelizmente virou meio que parte do jogo aqui. Agora, cada dia que passa é uma coisa nova. Então depois, o doutorado, ele nunca fez o tal, obviamente, pós-doutorado na Alemanha. Depois descobrimos que o mestrado dele tem passagens extensas, plagiadas. Depois ainda descobrimos, a GV comunica, que ele nunca deu aula lá, embora constasse como professor da GV. É cada dia uma coisa nova. Daqui a pouco o diploma de ensino médio dele vão descobrir que deu algum problema ali, alguma coisa ele não tem. Então, dada a situação que se criou, acumulou tanta coisa que eu, neste momento, eu optaria por outro que gerasse menos ruído e que tivesse menos desmoralizado. Acho difícil ele se impor com um mínimo de respeito agora, depois de tudo que foi descoberto. E você, presidente Adrilles? Eu não nomeava, não. Parece ser o caso de um mitômano compulsivo, mitômano acadêmico, né? Ele não só plagiou trechos do mestrado, como colocou palavras de maneira totalmente atabalhoada no Google Translate, ou seja, ainda plagiou mal, mentiu a tese de doutoramento, mentiu, como o Joel bem disse, que tinha dado aula na FGV, mentiu que era autor de livros que ele fez em parceria com outros amigos.
Ou seja, ele é símbolo desse tipo de ostentação acadêmica, né? Que é muito perniciosa no Brasil. O sujeito prefere ostentar títulos acadêmicos a estabelecer ou entabular uma discussão de mérito. Eu já conheci vários acadêmicos assim que têm uma vaidade imensa da sua imensa grade curricular, a sua imensa folha curricular, e que não sabe nem somar 2 e 2. Ou seja, ele é símbolo exatamente desse tipo de fatuidade, de vaidade estéreo acadêmica. Agora, eu acho que, não querendo desculpar a ABIN, o GSI, né, eu acho que eles ficaram muito assodados exatamente por esse conjunto de pretensas virtudes, né? Ele é negro, o que é fato, não tem jeito de mentir sobre isso. Ele é militar, ele é um acadêmico, ou seja, todas essas três coisas parece que criam um tipo de redoma absolutamente inatacável para o ministro da Educação. Mas como ele se aparenta ser já se coloca como um mentiroso quanto mais, parece uma metáfora meio triste. Ele vai ser ministro de uma educação de fachada que existe no Brasil, uma educação que é tecnicalidade somada à ideologia, ideologismo, que não nos levou a lugar nenhum. Oxalá ele seja também um ministro de fachada, mas pelo que o Zé Maria falou, parece que está tudo encaminhado para ele se tornar realmente o próximo ministro da Educação do Brasil. A gente deseja sorte e que ele enfrente a verdade com a verdade de uma competência real e não mitomaníaca, como foi no caso da sua extensa folha curricular manipulada por ele mesmo. Paulinha pedindo a palavra? Eu queria trazer uma problematização que o Felipe Neto colocou na internet. Vamos ver o que é que vocês acham disso. Ele escreveu assim, ó: Deccatelli e Joana d'Arc mentiram em seus currículos, foram achincalhados, humilhados, expostos de forma impressionante. Ricardo Salles mentiu que se formou em Yale, Witzel em Harvard. Quase ninguém ligou a mínima. Por quê? Vamos lá, Joel. Olha, posso... Vai lá, Joel. Eu só joguei a bomba, amores. Agora é com vocês. Vai lá, Joel, vai lá. Vamos matar essa bomba no peito aqui. Vamos lá. Eu nem duvido que, sim, dado o racismo que existe no Brasil, um negro que cai numa situação assim seja mais esculachado. Mas neste caso dele, da Joana d'Arc, não é só a cor que muda. É toda... É que não foi um título falso no currículo. Como eu disse, se fosse para mim, tá dentro aí do que muitos outros fizeram. Mas foi uma série de coisas que vão se revelando em sequência. É o doutorado, é o pós-doutorado, é o plágio no mestrado. Lembrando que plágio é mais sério até do que você botar uma coisa falsa no seu currículo. E agora também a questão de dar aulas na GV. Então se soma um monte de coisa. É toda uma carreira acadêmica fraudada naquele currículo. Isso é muito mais sério do que um título que ele chegou a fazer alguns créditos, mas não completou. Eu não acho, sinceramente, que tenha havido racismo no julgamento, não. Concordo plenamente com o Joel. É uma somatória de mentiras em bloco. Não acho que seja racismo por uma razão muito simples. Não houve nem sequer celebração da parte dos movimentos identitários sobre a ascensão de um negro ao Ministério da Educação, né? Porque exatamente é um negro, entre aspas, de direita, conservador e, eventualmente, bolsonarista e militar. Ou seja, ele foge a égide da questão da vítima preferencial. Ele é um negro, como o Zé do Patrocínio, como grandes abolicionistas, que não se colocaram apenas no lugar de vítima, enfrentaram a situação e ascenderam socialmente, né? Ainda que seja no caso do Deccatelli, pelo mérito, em grande parte, de uma mentira. Mas acho que está excluída a hipótese de racismo nesse sentido. E você, Zé, o que você acha? Olha, eu aprendi que o academicismo, isso aí é um grupo que se retroalimenta, né? Eles dão muita importância. E o Ministério da Educação é cheio de representantes desse grupo. É para um grupo de iniciados. Eu tenho uma irmã e um cunhado que moram em Londres, que são pós-doctors, e vejo como eles faltam ajoelhar na frente deles, porque são professores, orientadores, e lá tem um costume de levar os orientandos para casa, para o pub, né, um processo diferente. E eu fico olhando assim, esse exibicionismo que o Adriles falou, inclusive, não no caso da minha irmã, que é bióloga e tal, mas no caso do ministro Deccatelli, sobre o conteúdo também, quer dizer, você chega a pós-doctor num assunto que não é tão importante para a humanidade e não é tão difícil de ser conseguido, mas é um pós-doctor. Então, existe esse exibicionismo
E ele começa a ter problemas no Ministério da Educação, inclusive para enfrentar o que o Weintraub enfrentou e foi vencido, exatamente esta resistência na educação. Lembrando que este exibicionismo, ele em si mesmo, ele é danoso para a educação. Exato. É preciso ter método e não ter diplomas na parede. Eu entendo agora, assim. Ô Zé, tem um ponto que eu acho que pouca gente está observando, que é o seguinte: a gente está falando que o currículo dele foi descoberto agora por ele ser indicado a ministro da Educação. Mas antes, ele era o presidente, né, o responsável pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento para a Educação, um órgão que tem mais de 50 bilhões de reais sob a gerência exatamente dele. Ou seja, ele foi presidente desse fundo, ele direcionou esse fundo tendo um currículo falso. Isso é muito sério, né, Zé? E teve problemas na atuação não é só uma questão de vai ser ministro da Educação, então vamos avaliar o currículo. Não, mas e antes? Porque ele está nesse cargo desde fevereiro de 2019, né? Pois é, eu, por exemplo, eu tenho um curso de datilografia e não coloco no meu currículo de jeito. Essa história de maquiar currículo... Zé, tem que colocar. Tem que pôr, Zé, tem que pôr. Frequentou a palestra de não sei quem no dia tal. Eu ficaria o dia inteiro aqui falando de outros, né? José Serra, o Salles do Meio Ambiente, o Aloysio Mercadante... enfim, ficaria falando de vários outros, Dilma Rousseff... Ô Zé, o Adrilles mesmo coloca no currículo que ele é poeta. A gente tem um exemplo claro aqui. Poesia não tem curso, é condição metafísica, meu filho. Zé... Mas acontece o seguinte, é porque o ministro da Educação, é esse que é o impeditivo forte, que todo mundo considera, né? Ele vai lidar exatamente com currículos, ele vai lidar com metodologia, com método de ensino. Então, isso é muito importante para esta pasta. Eu não acredito que ele tenha sofrido preconceito ou ele tenha sido rejeitado. Não é isso. Ele foi muito saudado. Zé Maria... Você tem que colocar no seu currículo o brilhante músico que você é e dar mostra do seu profissionalismo um dia aqui no Morning Show. Exatamente. Nós vamos montar uma banda com o Zé, prometo. Isso está no meu passado, Mas está no seu currículo. No festival lá em Pedra Azul. Zé Maria Trindade, deixa eu agradecer a sua participação aqui no Morning, Zé. Valeu, amanhã a gente se vê. Brigadão. Muito bem, obrigado.